E aí já podemos, né, inserir justamente o superchat do Pietro, que já envolveu também o Caio Jorge, sobre a fase dele. E também, né, falando de Caio Jorge, não podemos de citar ou não citar, né? Olha aí, ó. O Gabigol tá virando Gabi Passe, né? Fez isso inclusive contra o Palestino. E quem que citou ontem? Falou que se fosse o Caio Jorge contra o Palestino, talvez estaríamos falando de uma vitória. Não foi o caso contra o Palestino ontem. Já foi o caso. Começar essa com o Caio aí, o Caio Jorge e Gabigol, meu querido. Essa dupla de ataque na ausência do Matheus Pereira, que foram bem, né? Funcionou muito bem, né, Patrick? Primeiro falando sobre o Caio Jorge, cada vez mais consolidado como o titular do Leonardo Jardim, pelo menos enquanto a referência no ataque, né? Ele se encaixa muito mais na ideia do Jardim pela mobilidade, pela capacidade de pressionar, de arrancar, mas principalmente por estar conseguindo fazer gols, né? Ele não se sustentaria como titular se não tivesse fazendo gols, e tem feito, né? Já tem aí 5 gols na temporada, foi o cara do jogo ontem, esbanjando talento e precisão para finalizar. É muito legal ver o Caio cada vez mais à vontade com a camisa do Cruzeiro, né? Terminou muito bem o ano passado, sendo uma peça importantíssima, fundamental para que o Cruzeiro fosse finalista da Copa Sul-Americana. Tenho até a sensação que, em meio ao caos, se ele não tivesse se machucado, talvez o Cruzeiro teria conseguido se classificar a Libertadores, talvez conseguir uma vitória contra o Grêmio no Mineirão, por exemplo, que claramente ele fez falta, mas, enfim, não ficou à disposição. Voltou nessa temporada, teve seus problemas físicos no início, mas agora claramente está muito bem e com muita confiança, né? Hoje eu acho que não tem discussão. Caio Jorge é o titular, sim, como um 9 desse time. E aí, falando sobre o Gabriel Barbosa, né? Mais uma vez, uma partida muito legal dele. Já era para ele ter tido pelo menos uma assistência contra o Palestino, né? Infelizmente, o Lautaro não teve a mesma felicidade que o Caio Jorge. Mas desde que passou a frequentar mais o banco de reservas, o Gabigol tem acumulado atuações muito interessantes e, de fato, mais como segundo atacante, né? Ele veio ao Cruzeiro para ser um camisa 9. Só que o último grande momento do Gabriel Barbosa, pelo menos com regularidade, foi atuando como segundo atacante lá no Flamengo, né, em 2022, quando ele, sob o comando do Dorival, acaba formando uma dupla com o Pedro e indo muito bem, né? Sendo perigoso, sim, nas finalizações, mas gerando muito jogo. Então é legal ver que o Leonardo Jardim tem conseguido extrair o melhor do Gabigol como segundo atacante, mas em alguns momentos até mais centralizado, né? E ontem ele conseguiu uma brilhante participação em gol. Confesso que quero ver mais essa dupla. Não sei se será sempre, acho que não. Até não só por uma questão física, mas por necessidade de jogo. Mas o Gabigol já começa a me deixar uma pulga atrás da orelha pensando no domingo, por exemplo, né? E aí não é querendo criar tipo de polêmica. Eu acho que é uma boa dor de cabeça, por exemplo, em relação a Gabigol e Matheus Pereira. Porque ontem eu achei que o Cruzeiro conseguiu ser mais vertical com Gabigol e Caio Jorge. Com o Matheus Pereira, aí já é um estilo um pouco diferente. Mas o Gabigol conseguiu uma coisa muito importante que o Matheus não tem conseguido, né? O Matheus tem se entregado bastante, mas tá devendo em termos de participações em gols. A última dele foi contra o Itabirito, né? Quando ele deu uma assistência para o gol do Marquinhos. Ontem o Gabigol conseguiu isso. Então, talvez aí seja até uma questão que o Jardim venha a pensar para o jogo do próximo domingo, é o famoso bom problema, né? A boa dor de cabeça. E aí, para fechar sobre o Lucas Vidalba, né? Em outro lado do campo, respondendo aí o que o amigo pontuou, vem muito bem o Lucas Vidalba. E ontem, Patrick, não só muito bem para defender, para proteger a área, de novo, muito bem no jogo aéreo, mostrando muito senso de posicionamento, mas importantíssimo para a construção de jogo, né? Porque para o Cruzeiro conseguir ali alguns espaços com paciência, o Vidalba foi muito importante nesse sentido. Repito, acho que desde o jogo contra o São Paulo, em termos de desempenho, é o melhor zagueiro do Cruzeiro. E ainda tem o ponto da entrega, né? Não só é um jogador qualificado, um jogador inteligente, mas que tem se entregado bastante. Até pensei que sairia do jogo depois daquele corte que ele sofreu, né? Daquela pancada no choque, mas seguiu em campo e muito bem. Mais uma vez, importantíssimo para a vitória do Cruzeiro. O grande destaque foi o Caio Jorge.
Mas acho que o Vidalba tá entre os jogadores aí também que tiveram grande destaque na partida de ontem. Como é que é o reggae? Every little thing is gonna be alright. Que fazem. O homem canta até reggae ao vivo. É o reggae. Então, o que acontece? Não, o Caio muito bem, né? Mas eu quero destacar muito que o coletivo, né? Quando o time está bem taticamente, quando o time está bem posicionado e está achando o seu estilo de jogo, isso ajuda, né? Isso permite que o individual apareça. Em um time desorganizado, em um time que o meio não marca, você tem volantes que não dão conta de nada, a defesa é uma peneira, né? Não consegue sair, um time que não consegue sair jogando, né? Não consegue fazer a transição da defesa para o meio, nem do meio para o ataque. Aí dificilmente alguma coisa vai sair, né? Essas bolas não chegariam aos pés do Caio alguns jogos atrás, né? Alguns meses atrás aí, essas bolas não chegariam, ou chegariam quadradas, né? Ou o Gabriel não teria aquele espaço, né? Esse espaço muitas vezes foi aberto pela atuação do Eduardo, né? Muitas vezes o Gabriel não teria esse espaço para poder atuar ali também. Então quando o coletivo funciona e taticamente o time funciona e o esquema de jogo funciona, você permite que individualidades apareçam. Senão, fica todo mundo mal, né? E você começa a entrar em uma ali que, mesmo que tenha jogadores individualmente, acho que o único que conseguiu, mesmo no momento ruim, tirar um ou dois coelhos da cartola ali foi o Matheus Pereira, mas fora isso, nada saía do individual, né? E acabava parecendo todo mundo ruim. Isso é o fato, né? Todo mundo parecia ruim porque o time no geral era ruim, não tinha tática, não tinha técnica, não tinha vontade, não tinha nada e não permitia que nenhuma individualidade aparecesse. E ontem o Caio conseguiu botar suas características para aparecer, né? Que é a finalização, essa arrancada, né? Essa velocidade, atacar o espaço vazio. Então, muito bem, um momento muito bom aí do Caio. Lucas Vidalba, desde quando voltou, inclusive, como lateral esquerdo, também não acho que fez um péssimo trabalho quando foi escalado na lateral esquerda, não. Acho que fez um trabalho razoável por ali, ok, né? Acho que é um jogador que sempre mantém uma regularidade. Eu estava até comentando sobre isso outro dia aqui. Acho que o único jogo dele que foi péssimo, e aí, né, coisas do futebol, era o jogo mais importante, né, que foi a final da Copa Sul-Americana. Mas tirando isso, o Lucas Vidalba é um jogador sempre muito regular. Dificilmente a gente chega aqui e fala, não, o Vidalba foi péssimo, o Vidalba entregou gol, o Vidalba cometeu o erro que levou ao gol do adversário. Isso dificilmente acontece. Então, acho que isso ajuda muito também. Ser um jogador muito regular, coisa que o Jesus, que é bom jogador também, mas por ser ainda muito jovem, né, acho que deve demorar um pouco mais a atingir essa regularidade. Acho que o Rafa tocou no principal ponto aí. Quando o coletivo funciona, naturalmente as individualidades vão ter tempo e espaço para se destacarem, né? E o Leonardo Jardim, ele vinha nessa caminhada com o Cruzeiro. Eu gosto de fazer o recorte sempre a partir ali do jogo do Mirassol, que é depois que ele teve aquele tempo para treinar o time. O time mudou demais, né? E venceu aquele jogo contra o Mirassol, teve gol de jogadores importantes, mas coletivamente o time ainda não estava muito legal, né? Sofreu bastante. E eu acho que ele precisa mexer muito, ele mexe no sistema, ele mexe em peças, o time passa a competir mais sem a bola. Talvez muitos atletas que não seriam titulares na cabeça do torcedor começam a ganhar essa oportunidade e justificam, né? E aí, naturalmente, com a sequência com a sequência do coletivo bem, as individualidades começam a aparecer, e eu acho que no caso do Caio Jorge é isso, é sequência e confiança, né? Todo atleta precisa de confiança, atacante, então, sem sombra de dúvidas, né? Então, ele vai jogando, vai fazendo gols, esse processo de confiança vai se retroalimentando, ele está num momento de viés de confiança alto, então é seguir jogando. Ele é um cara que se entrega demais sem a bola também, ele inclusive é fundamental para o time por conta disso, marca muito, né? Ajuda demais nessa marcação-pressão que o Cruzeiro faz, e por vezes de forma individualizada, o que cansa muito mais, mas ele é incansável quando está em campo. Me parece estar muito bem fisicamente, parece ser um atleta que vai conseguir, né, suportar uma sequência aí de jogos, eventualmente vai precisar sair, mas
me parece que consegue suportar e tem sido premiado com os gols, né? Acho que ontem são 2 gols de movimentos pelos quais ele tem característica, né? Tanto essa questão da explosão, quanto também o fato dele fazer esse movimento de facão, então ele tem essa capacidade, né? Mas acho que tem muito da confiança também, né? Você conseguir fazer os gols que ele fez ali, você tem que estar muito confiante. Em outros tempos, talvez ele não estaria, e que bom, eu acho que é uma ótima notícia para ele e para o Cruzeiro, ele viver esse momento de viés aí de confiança alta, né? O Gabigol, para mim, todas as oportunidades que entrou tem entrado bem, mesmo quando não fez gols, mesmo quando não deu assistências. E ontem, para mim, mais uma ótima partida dele. O Gabigol também tem jogado muito sem a bola, tem tido a tal da atitude, né, que o Leonardo Jardim fala tanto, tem buscado seu espaço. Deu uma ótima entrevista para a TV ali no final da partida. O Samuel até repercutiu ela hoje de manhã aí no Twitter. Quem não viu, depois da live, procure ver. É um cara que está muito consciente, né, do que ele precisa fazer em campo, do que ele precisa fazer fora do campo, da pressão que tem em torno dele, mas que tem entregado e que tem colocado o Cruzeiro acima de si, né? Eu acho que isso é muito importante hoje. Mais uma vez contribuiu demais. Faltou muito pouco para aquela bola dele entrar ali no primeiro tempo, né? Aquela que pega na trave, é um capricho, assim, mas eu não tenho dúvidas que esse gol vai sair no momento certo. Acho que se credencia a ganhar cada vez mais oportunidades. E eu estou muito tranquila porque eu acho que o Cruzeiro, com a quantidade de jogos que tem para fazer em maio, nós vamos precisar de todo mundo e de todo mundo bem. Então, acho que o Gabigol vai jogar, o Matheus Pereira vai jogar, o Caio Jorge vai jogar, e nós precisamos de todos eles, né? E o Vidalba, cara, eu acho que já no ano passado, no momento em que o Cruzeiro vinha bem com o Seabra, que o Cruzeiro tinha uma organização, que tinha um padrão de jogo, o Vidalba, por vezes, precisou entrar e fez boas partidas, fez partidas seguras, teve bons momentos ali no Cruzeiro ano passado, e depois, com o time num viés de queda e de desorganização, tanto na reta final do Seabra quanto com o Diniz, o Vidalba caiu assim como todo o time caiu, mas ele já dava demonstrações de ser um zagueiro que, apesar da estatura, tinha muita noção de tempo e espaço, que poderia contribuir muito para o elenco, e acho que tem vivido um ótimo momento com a camisa do Cruzeiro. Talvez seja o melhor momento dele, apesar de ser um recorte muito curto ainda, né? Então acho que a gente tem que ter calma para também não ficar, é o melhor momento da história, né? Mas eu acho que hoje ele tem jogado muito bem. Concordo quando o Caio fala que acho que hoje é o melhor zagueiro do Cruzeiro em termos do que entrega, né? E aí não é só entrega de raça e de vontade, isso nunca faltou para o Vidalba, mas eu acho do que tem entregado objetivamente em campo mesmo, né? Defensivamente, sempre muito bem posicionado, disputa muito, né? Ganha duelos e também auxilia nessa construção quando é necessário, costuma ser. Então, acho que vive ótimo momento, que bom. Espero que esteja à disposição para a sequência, porque acho que hoje o Cruzeiro é melhor com ele ali, ao lado do Fabrício Bruno. E a tendência é daqui a pouco a gente está falando de outros atletas também, de outras individualidades se destacando, porque quando o coletivo funciona bem, né, quando o time compete como tem competido, naturalmente as individualidades, as qualidades dos atletas vão aparecer, e isso é muito bom para o Cruzeiro, para o grupo e principalmente para a gente que torce e ama tanto esse clube.